tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista. Hoje é a quarta da série Transparência Eleitoral que estamos fazendo e é um prazer enorme poder conversar com o ex-senador Roberto Requião, que foi o autor da primeira lei que buscou a transparência eleitoral no Brasil, lei que foi aprovada, mas que estranhamente não foi posta em prática, e ninguém melhor do que ele para explicar isso para você que está acompanhando essa série aqui. Senador Requião, é sempre um prazer revê-lo. Quanto à questão eleitoral, eu diria a você que, em primeiro lugar, nós temos que nos debruçar sobre a transparência e a manipulação do processo. A manipulação do processo hoje, ela se reporta mais à guerra híbrida, à desinformação, à utilização da internet, do que realmente a falsificação material que pode ocorrer e a qual nós nos opomos e sobre a qual eu vou conversar com você, que é o objetivo do teu programa. Mas a manipulação dos dados da cabeça das pessoas através da desinformação é fundamental. Então, esse é um problema que deve ser enfrentado. Agora, já no meu primeiro mandato no Senado, Wellington, eu me preocupava com as urnas eletrônicas, eu não acreditava naquilo. A mulher de César não precisa apenas ser séria, ela tem que parecer séria. As urnas não precisam só ser sérias também, elas têm que, na convicção da população, parecer sérias. E elas são altamente questionáveis, elas não são auditáveis. Eu vi outro dia o Roberto Barroso dizer, não, mas elas são auditáveis porque o relatório é impresso e é mandado para o Tribunal Superior Eleitoral. O relatório não tem muita importância nesse momento. O problema é a urna. A urna pode ser viciada, a sua programação interna, que não é acessível a ninguém, que é secreta para os técnicos do tribunal, ela pode ser alterada. Então, você vai lá na urna, quero votar no Wellington Calazans para senador pela Bahia. Se aperta um botão, aparece a fotografia do Hélio Calazans, você aperta confirma, o voto pode ir para outro que não seja você. O que eu propunha? Eu propunha que a urna, que já tem impressora, ela pode imprimir relatórios e tudo, e a impressora é uma coisa simples, como essas impressoras de pagamento através do cartão de crédito, é um mecanismozinho extremamente vulgar hoje, que a urna tivesse esse mecanismo e que a impressão seria dada em dois tempos. Se aperta no Calazans, num visor aparece um pedacinho daquele rolo de papel com o Calazans impresso. Se você apertou no Calazans, ele aparece impresso, daí você aperta confirma. Não é no visor que vai aparecer a tua fotografia, é no pequeno visor onde aparece o rolo de impressão. E você tem certeza, então, de que o teu voto foi para o Calazans. Por que você tem certeza? Porque quando você aperta confirma, como numa maquininha dessas de pagar com cartão de crédito, ela é cortada e cai dentro da urna num espaço em que ela não será visível para mais ninguém. Voto a voto, esse processo se repete. O que significa isso, então? Significa que você pode, depois do processo eleitoral terminado, fazer como determinava a minha lei. Sorteia 3% das urnas numa sessão eleitoral. Tem 100 urnas, você examina 3. Olha o resultado que a urna te dá no sistema de internet dela e conta as cédulas. Porque quando o voto que você deu e se apresenta para confirmar com o nome errado, você rejeita e tem um carimbo de anulado. Daí você pode votar de novo, certamente. E se isso coincidir, o número de votos do papelzinho válido com o relatório da urna, você tem certeza que a votação foi séria. Mas se você verifica que o número anunciado pelo sistema de internet nada tem a ver com a realidade do voto físico, do papelzinho que caiu no lugar e que, depois de ter caído, ninguém mais tem acesso, ninguém mais enxerga,
você vê que houve uma fraude nesse processo. E as urnas são facilmente fraudáveis. Esta ideia do 3% surgiu numa parceria minha com o Romeu Tuma. Eu apresentei a lei. O Romeu Tuma foi o relator da minha lei. E o Romeu me procurou no gabinete e disse: Requião, me colocaram aqui para te contestar, mas eu não vou fazer isso. Eu concordo com você. Mas vamos dar uma pensada aqui, fazemos um relatório a 4 mãos, vamos fazer junto, não vou fazer um relatório contra você. Vamos pensar no aperfeiçoamento. E nós chegamos, então, à conclusão de que a conferência das urnas podia ser feita numa percentagem de 3%. Esta lei foi aprovada no Senado e, se não me engano, com maioria absoluta ou com o voto da totalidade dos membros do plenário e da comissão. Depois foi para a Câmara e foi aprovada também. Isso foi no meu primeiro mandato de senador. O presidente da República chama-se Fernando Henrique Cardoso, que sancionou a lei. Passou a existir a lei contra a vontade de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, mas com a sanção do presidente e uma maioria quase absoluta do Congresso Nacional. Depois disso, o Azeredo, deputado federal Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, lembra dele? Apresentou um novo código eleitoral, uma legislação para disciplinar todo o processo eleitoral. E a Sorelfa, às escondidas, ele não falou mais nessa lei. Passou batido, então, uma outra lei que não incorporava mais o voto impresso e a possibilidade da auditoria. E essa outra lei foi sancionada pelo Lula. Mas ela simplesmente sepultou a possibilidade da auditagem do voto. Então, hoje nós temos essa dúvida brutal que bota em questão a fraude insistente do processo eleitoral brasileiro. E como eu vi num debate que você fez aí com algumas figuras que entendem disso mais do que eu, embora seja o autor da lei, você não pode provar fraude, nem que houve, nem que não houve, porque a lei é absolutamente inauditável. Então, este é um processo. Agora, quando você lembra da frase do Jucá, que o famoso golpe foi dado com o Supremo e com tudo, e você sabe a influência da geopolítica, da guerra híbrida em relação ao domínio do capital financeiro e de interesses norte-americanos no Brasil, se chega facilmente à conclusão que nós estamos engolindo isso aí num grande acordo. Senador, então, essa falta de segurança eleitoral que estamos reclamando e que realmente está mais do que provado que existe, né? Ela sustenta uma estrutura que teria, então, o interesse de manter... Dominação. Isso, mantém essa estrutura é mantida por outras estruturas que querem controlar quem entra, quem sai, o que faz e o que não faz, é isso? Exatamente. Agora você vê que uma parte do eleitorado, dessa pseudo-intelectualidade brasileira, segue um credo. Se em determinado momento a sua liderança diz uma coisa, eles não questionam mais racionalmente. Eles ficam repetindo. E hoje a tese é o seguinte: quem quer acabar com esta urna, quem quer fazer essa urna, que é o meu caso, evoluir, porque você mesmo deixou claro nos debates anteriores que os Estados Unidos não aceita essa urna, e que a Índia não aceita essa urna, que a Alemanha não aceita essa urna. A Alemanha e a Índia, por decisões dos tribunais superiores, rejeitam de forma absoluta porque não acreditam nela. Agora, no Brasil, eles dizem: não, é o Bolsonaro que quer questionar as eleições, dizendo que é o voto impresso. Ora, daí eles partem a uma oposição suportada no seu credo. E eu, e você também, que não somos devotos de credos estúpidos alguns, estamos discutindo isso e procurando melhorar o sistema eleitoral. Eles dizem: se o Bolsonaro é contra essa urna, nós somos a favor dela. É uma coisa tão estúpida que me leva a pensar o seguinte: amanhã, se o Bolsonaro dizer: eu não ando mais de cueca, não visto mais cueca,
eles vão resolver agora que, para ser de oposição no Brasil, tem que andar sem cueca. É estupidez proclamada e transformada numa verdade diante de um credo de manipulação da opinião pública. Eu não entendo o nível dessa estupidez. Senador, essa estupidez, ela serve também para dispersão das massas, né? E já que existe essa estrutura que controla o sistema eleitoral, então podemos dizer, é uma pergunta, eu não estou afirmando, mas é uma pergunta, podemos dizer que quem promove esse entretenimento com o falso debate já também pode ser fruto dessa manipulação? Estão provocando o divertimento, do italiano divertere, que significa, literalmente, desviar do que importa. Não é essa a discussão. A evolução da urna ocorre na América Latina. A Argentina tem uma urna superior à nossa, terceira geração, quarta geração. Então, eu digo a você, nada contra a internet nessa urna, a digitalização de tudo, mas tem que ter uma maneira de conferir isso. E eu não estou dizendo para você nem que houve fraude. No meu caso, por exemplo, eu não atribuo a minha derrota à urna, eu atribuo a uma jogada híbrida de opinião pública, uma guerra híbrida, né? Depois se viu que o Deltan Dallagnol, quando anunciaram a minha derrota, ele disse que ia pagar um jantar para todo o grupo dele, festejando a minha derrota e aquela senadora do PP do Amazonas, Boa, agora tem Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin. E depois se viu também... Ela não é do PT, ela é do PCdoB, por isso que eu... PCdoB. Uhum. E depois se viu também no Wikileaks o esforço dos Estados Unidos para evitar que eu fosse candidato a um cargo majoritário, um troço explícito, não é? Pois é, então, nesse caso aí, fazendo essa citação e esse exemplo claro de uma ingerência internacional, é possível associarmos, então, essa insegurança eleitoral do Brasil a movimentos, inclusive, estrangeiros, e não só dessa estrutura corporativista que existe no próprio TSE? E o que é que o senhor acha da estrutura do TSE? Eu acho que o TSE não devia existir. A justiça eleitoral é uma jabuticaba brasileira. Não sei, parece que existe na Finlândia uma coisa parecida. Não tem sentido essa pesadíssima e caríssima estrutura que funciona durante o ano inteiro, que é remunerada dia a dia para funcionar de 4 em 4 anos. Prédios, funcionários, salários maravilhosos. Não tem muito sentido isso. A justiça eleitoral no mundo é feita pelos partidos políticos. Os partidos se reúnem e, num plenário comum, discutem as regras eleitorais e julgam as coisas todas do ponto de vista da política feita realmente nos países. Aqui não temos a história de justiça eleitoral. Eu fui vítima pesada disso tudo. Então, o que eu estou, talvez, bagunçando um pouco a intenção da sua entrevista é que não é só o problema da fraude física da urna eletrônica. A fraude vem na sua totalidade, com o Supremo e com tudo. Toda vez que o Brasil se coloca na condição de colônia e fica admirando o que está sendo feito de positivo nos outros países, como se fôssemos apenas limitados a contemplar o êxito do outro. E nunca pegamos um exemplo positivo do outro e trazemos para dentro do Brasil. Claro. No caso aí da Alemanha e da Índia, que proibiram essa urna medíocre, de primeira geração, facilmente fraudável. Eu não estou dizendo nem que foi fraudada. Ela não tem credibilidade alguma. E quando o cara diz, não, é porque o Bolsonaro... Então, eu insisto, se o Bolsonaro deixar de usar a cueca e resolver andar sem meia, isso está eliminado desse eleitorado de oposição no Brasil? Nós vamos ver todos os petistas sem cueca e sem meia, porque o Bolsonaro optou por usá-la? É um credo irracional. Nós precisamos evoluir no processo de segurança da votação, mas não só fisicamente na urna. Nós temos que combater duramente essa guerra híbrida, utilizando a Globo, monopólios, religiões fundamentalistas. É uma coisa simplesmente bárbara.
E essa irracionalidade está transmitida agora para quem quer evoluir o processo eleitoral e dar mais segurança. É quem não compra mais um computador como esse meu que eu estou falando com você aqui, estou falando num iPad profissional dessa última geração, uma maravilha. Não, eles querem usar aquele antigo, que não funcionava direito, que podia ser invadido. Nós temos que avançar no processo da evolução tecnológica da segurança. Mas eu insisto nisso, esse pessoal vai andar sem cueca o dia que o Bolsonaro disser que cueca é fundamental. Pois é, claro. Ou ao contrário. Exatamente. Espero que não chegue a esse nível de insanidade, porque esse debate ele é suprapartidário, né? Nós estamos buscando aqui, através dessa série de entrevistas... Não tem nada com partido, nós estamos falando de segurança eleitoral. É exatamente nós isso. Nós estamos falando em segurança da informação, combatendo a guerra híbrida. A informação tem que chegar às pessoas, ela está chegando distorcida. Eu fui derrotado numa guerra de informação. Pois é, então falta não só a transparência eleitoral no sentido prático do voto, e na visão do senhor, ela é contaminada por toda uma preparação que cria uma realidade... Desinformação. Uhum. Desinformação. Agora, defender essa urna superada, rejeitada oficialmente pela Alemanha, eles vão dizer o quê? Que os alemães são idiotas? Que o judiciário alemão está fazendo o jogo de quem? Do diabo? Ora, minha gente, é a mesma gente. É uma irracionalidade, uma bobagem na cabeça das pessoas. Todo mundo devia estar preocupado em melhorar a urna. E eu continuo me perguntando para que a justiça eleitoral no Brasil? Prédios incríveis, maravilhosos, funções, salários, diárias, vantagens, acumulação de funções. Para quê? O mundo não usa isso. Parece que eu insisto que não tenho certeza absoluta. A Finlândia e o Brasil têm essa loucura. O planeta não tem. Mas esta loucura agora patrocina a urna eletrônica, que pode ser fraudada, sim. Eu não estou dizendo nem que é fraudada. Pode, ela tira a segurança das eleições. Da mesma forma que a fraude da guerra híbrida se estabelece com a desinformação. Senador, para encerrarmos a nossa conversa sobre transparência eleitoral, eu gostaria de saber, de ouvir, na verdade, uma palavra do senhor aos políticos que estão exercendo, né, os seus mandatos e que estão aí prestes a ter uma nova oportunidade de tornar possível uma lei que assegure essa transparência sobre a qual nós estamos discutindo, especificamente essa que, vamos dizer, é o embrião, diante de tudo isso que foi apresentado pelo senhor, ela seria um embrião, pelo menos é o que garante que o voto do eleitor vai para o candidato que ele escolheu, já é um bom começo, já é um bom começo. E qual seria, então, essa palavra para esses políticos que estão com essa oportunidade? A dificuldade é que eles participam de credos, não da política. O que é política? Polis significa, em grego, cidade. Ico, ou ica, é um sufixo que transforma o substantivo em adjetivo. Então, político, política é da cidade, a administração da cidade por extensão do Estado e da nação. A gente tem que tentar colocar as verdades e por isso que eu insisti com você, bagunçando um pouco a sua entrevista, a sua linha de entrevista, que não se trata só da urna, se trata da corrupção também das informações que chegam ao nosso processamento cerebral. Então, é uma luta bem mais ampla nesse caso. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Eu quero sempre agradecê-lo pela disponibilidade, por aceitar sempre os convites que faço para conversarmos sobre temas diversos. Nesse caso específico da transparência eleitoral, essa é uma luta também que eu, na condição de brasileiro, mesmo morando fora do país, eu tento dar a minha contribuição, por isso eu me coloquei à disposição de pessoas que estão nessa mesma luta e fiz questão de elencar nomes relacionados ao tema. O senhor foi autor de uma das mais importantes leis e que, estranhamente, como foi exposto aqui na nossa conversa, ela não foi
Ela foi derrogada por um artifício, ela não foi nem discutida, porque o Congresso que aprovou a minha lei nem percebeu que, quando votou no do Azeredo, estava simplesmente tornando absolutamente sem efeito, porque não fazia parte do texto da mudança eleitoral, do Código Eleitoral. Essa foi a razão primeira do convite, mas ouvi-lo e ouvir a sua opinião sobre a sua capacidade de análise da realidade nacional e internacional sempre vai ser prazeroso para todos. Então, muito obrigado por mais uma vez conceder uma entrevista aqui no Disparada. Espero tê-lo em novas oportunidades. Eu proponho a você uma próxima conversa nossa, coberta pela internet, lá no Bar do Gelo. Maravilha. Tomando uma vodka sueca. É isso. De primeira qualidade. Pronto, o convite está feito. Depois da pandemia aí, pode ficar à vontade. Felicidades, então. Um grande abraço, senador Roberto Requião. Eu sou o Wellington Calazans. Voltarei amanhã com a quinta e última entrevista dessa série Transparência Eleitoral. Vamos conversar com o ex-embaixador e também ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, Samuel Pinheiro Guimarães. Um grande abraço e até a próxima entrevista.